Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, querida igreja, seja bem-vinda a mais uma escola bíblica dominical e aos comentários deste canal. A nossa lição de hoje tem como título o cânon do Novo Testamento. O nosso primeiro tópico da lição já traz como tema o desenvolvimento do cânon do Novo Testamento. O primeiro tópico tem como por objetivo mostrar que existe uma diferença entre o cânon do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Já o primeiro tópico nos diz assim: aspectos históricos do desenvolvimento do cânon novo testamentário. A diferença que esse primeiro tópico traz para nós entre os dois cânon é que o cânon do Antigo Testamento ele foi formado no seio do povo hebreu, onde os profetas eram hebreus, o destinatário da mensagem profética era o povo hebreu, todos os grandes homens de Deus eram chamados, e a história em si está rodeando ali a história dos hebreus, diferente do cânon do Novo Testamento, que foi escrito com uma característica universal, porque a igreja tem essa característica universal. Não é um povo específico, mas são todas as nações da terra. Veja comigo algumas referências que provam que a igreja tem essa característica universal. O primeiro verso aí de João, capítulo 1, verso 11 e 12 diz: Veio para o que era seu, e os seus, Israel, não receberam. Observe aí o negrito. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Ou seja, todos, independente de língua, raça, país ou nação, todos podem ser feitos filhos de Deus. É uma característica universal da igreja. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, ou seja, não era apenas os hebreus que estavam recebendo ali o Novo Testamento, mas eram todas as nações. E a última referência: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Meus irmãos, essa referência mostra para nós uma característica universal da igreja. Todos que creem podem ser chamados filhos de Deus. As nações devem receber a palavra do Novo Testamento e também a missão cristã também era uma palavra que deveria alcançar até os confins da terra. E nesse objetivo, quando houve a grande perseguição descrita lá em Atos dos Apóstolos, a multidão de crente que estava sendo perseguida, enquanto fugia, eles anunciavam a palavra de Deus e os apóstolos pregavam a Cristo. Ou seja, o evangelho estava crescendo e não tinha como o Novo Testamento, o cânon do Novo Testamento ser uma coisa somente para Israel. Precisava ter uma característica universal, o que diferencia do Antigo Testamento. O tópico 2. O incontestável reconhecimento do cânon do Novo Testamento. A diferença agora aqui que nós temos entre os dois cânon é que o Novo Testamento, quando ele foi formado em 27 livros, foi formado para o povo cristão. E todos os cristãos concordam de que o Novo Testamento possui 27 livros, diferente do Antigo Testamento em que existe uma discórdia. Acompanhe aí comigo. O cânon do Antigo e Novo Testamento. Eu trouxe para vocês aí a recordação do que nós vemos na aula passada, pelo menos a primeira parte, acerca do Antigo Testamento. Para os judeus existem 24 livros, o Antigo Testamento, enquanto para os evangélicos são 39. Embora exista essa diferença de 24 para 39, mas é apenas uma diferença de divisão dos livros e não de texto. O texto é igual, mas foram divididos em partes diferentes. Já os católicos com os evangélicos, você nota aí que existe uma diferença. Existem 46 livros no Antigo Testamento para os católicos e 39 para os evangélicos. Quando passamos para o Novo Testamento, você percebe aí que os judeus não possuem nenhum livro do Novo Testamento porque eles não acreditam que Jesus seria o Messias que eles aguardavam. Logo, eles não creem no Novo Testamento. Mas a igreja cristã
que é aí os evangélicos e os católicos, concordam que são 27 livros no Novo Testamento. Portanto, meus irmãos, perceba que para a igreja não existe, para a igreja cristã, né, para os cristãos, não existe uma diferença no cânon do Novo Testamento. E isso já diferencia com relação ao Antigo Testamento, onde os próprios cristãos não concordam na quantidade de livros do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento existe sim uma concordância. O terceiro tópico aqui ainda do capítulo 1 diz assim: a necessidade da formação e do cânon do Novo Testamento. Qual foi a necessidade de precisar formar um cânon para o Novo Testamento? Meus irmãos, pensem em uma igreja onde não havia nada escrito para que eles pudessem controlar, combater as heresias, pudessem saber o que o ensinamento do pregador, do apóstolo, do bispo era verdade, se não existia um texto para eles poderem basear-se. Seria muito difícil para a igreja primitiva, sem um texto como auxílio, para poder saber aquilo que era certo e aquilo que era errado na igreja primitiva. Essa era uma extraordinária necessidade que a igreja percebia para a necessidade de se formar o cânon do Novo Testamento. Lucas, tendo a iniciativa de poder resolver ou iniciar, a solução para este problema, ele escreveu o Evangelho de Lucas com as seguintes características. Acompanhe aí. O Evangelho de Lucas, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, está retirado aí algumas partes do texto, mas está conforme a sua Bíblia. Acompanhe aí. Tendo, pois, muitos empreendido, olha só essa característica que Lucas tinha quando decidiu escrever o Evangelho, pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Ou seja, Lucas já tinha ali a ideia de organizar uma história que contasse acerca de Cristo de uma forma que pudesse ser bem entendida, colocada em ordem os fatos acerca da vida de Jesus. Próximo texto. Segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram, ou seja, as testemunhas ali de onde Lucas tirou a sua fonte informativa, eram as pessoas que ainda estavam vivas. Na época de Jesus estavam vivas e na época que Lucas decidiu escrever o livro, Lucas pôde conversar com essas pessoas. Da morte de Jesus até a escrita do livro de Lucas tem aproximadamente aí de 25 a 30 anos. Então, certamente que ainda existia muita gente viva e que presenciou Jesus pregando, Jesus curando, Jesus morrendo e também ressuscitando. Logo, a fonte informativa de Lucas era bastante considerável. Ele continua aí no texto dizendo, e foram ministros da palavra. Ele ainda diz que essas pessoas, que presenciaram e de onde ele tirou como testemunhas oculares para poder escrever o livro, eram pessoas que depois faziam parte do ministério da palavra. E por último, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Meus irmãos, acreditamos que a segunda fonte informativa de Lucas era o livro de Marcos. O Evangelho de Marcos ele foi escrito primeiro, é o primeiro evangelho a ter sido escrito. Logo, Lucas também utilizou ele como fonte informativa. Então, meu irmão, perceba, ele tanto utilizou uma fonte informativa escrita do evangelista Lucas, como também conversou com pessoas que ainda estavam vivas. Aí olha só o texto que traz aqui a nossa lição. Através destas informações bíblicas, entendemos que os escritos bíblicos não foram feitos de qualquer maneira, mas de modo reverenciado e guiado pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1 e verso 21. Meu irmão, não tenha dúvida, a nossa Bíblia possui uma fonte inspiradora e a pessoa graciosa do Espírito Santo de Deus. Segundo capítulo da nossa lição, estímulos que contribuíram para a canonização novo-testamentário. Vamos entrar agora aqui para um tópico onde nós vamos estar mostrando aos irmãos, conforme a nossa lição, várias necessidades que provocaram
a necessidade de criar-se um cânon para o Novo Testamento. O primeiro que nós temos aí, a necessidade de ensinar a verdadeira mensagem de Cristo. Meu irmão, a igreja primitiva tinha dois problemas, um interno e um externo. Qual era o problema interno? Como é que eles iriam saber qual era a palavra de Deus se eles não tinham nada escrito? O que eles iriam ler dentro do culto se não tinha nada escrito? O que o pregador ia ler? Qual livro o pastor ia pregar? Em cima de qual texto o pastor ia pregar se não tinha nada escrito? Era um problema interno. O outro problema externo, a igreja estava crescendo de forma extraordinária, a obra missionária estava crescendo de forma extraordinária. Como é que você iria transmitir a palavra para uma pessoa de uma outra nação, de uma outra língua, se você nem tinha uma Bíblia aqui? Como é que você iria traduzir um texto para mandar para uma outra língua, se nem aqui eu ainda não tinha um texto específico? Perceba que era grande a necessidade da igreja primitiva de ter um cânon, né, de formar o Novo Testamento. A segunda necessidade, tópico 2, a necessidade de fazer a defesa do verdadeiro evangelho. Meu irmão, Paulo passou pregando em vários lugares e quando ele foi novamente para Gálatas, ele percebeu que os crentes de Gálatas já estavam se desviando da verdade. Aí Paulo toma a iniciativa de escrever uma carta e ele escreve assim, ó, Gálatas capítulo 1, verso 6 e verso 7. Maravilho-me, diz Paulo, de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Perceba que quando Paulo voltou à igreja de Gálatas, já estava instalado um problema. Eles estavam vivendo um evangelho que não era o que o Paulo havia pregado. Por quê, irmão? Era muito difícil para a igreja primitiva controlar as heresias, considerando que não havia texto para eles poderem se basear para ver o que era certo e o que era errado. Existia um homem na igreja primitiva chamado Marcião, que ele foi um dos fatores determinantes que provocou a necessidade de fazer o Novo Testamento. Esse Marcião, ele era filho de um bispo, e ele decidiu na sua cabeça que o Antigo Testamento não valia para nada, porque o Deus do Antigo Testamento não era um Deus de verdade. Porque o Deus do Antigo Testamento, que matava, que botava lei, que perseguia, não podia ser o mesmo Deus bondoso do Novo Testamento. Então foi que ele entendeu? O Velho Testamento não serve para nada, deixa ele para lá. Entre todos os livros que estavam rodando acerca de Cristo na época da igreja primitiva, ele separou 11 livros e tomou a iniciativa de formar o primeiro cânon. Ele decidiu que o Novo Testamento seria formado somente entre o Evangelho de Lucas e 10 cartas de Paulo. Eram 11 livros. Esse 11 livros ele queria chamar de a primeira Bíblia. Mas, meu irmão, isso foi uma iniciativa de um homem só que decidiu promover uma doutrina só e tentar espalhar isso no meio das igrejas. Passou-se a ver a necessidade de formar um cânon onde toda a igreja pudesse concordar em reconhecer todos os livros que falavam de Deus. Porque se para Marcião era apenas esses 11 livros, para a igreja eles também consideravam Pedro, eles também consideravam Mateus, eles também consideravam Timóteo. E nessa consideração a igreja achava estranho. Como é que pode ser só esses 11 livros que Marcião está dizendo, se existem outros que nós também sentimos a presença de Deus? Então, meu irmão, por causa dessas necessidades, havia sim uma grande carência de se ter o Novo Testamento. E não apenas Marcião, mas também tinha o judaísmo com o sábado, com a necessidade de circuncidar-se, né, de adorar a Deus, conforme o Antigo Testamento, matando animais. Como é que a igreja primitiva iria combater essas heresias no Novo Testamento se não havia Bíblia para eles se embasarem? Então havia sim uma grande necessidade de formar o cânon do Novo Testamento. O terceiro tópico, a pressão política
a lista dos canônicos. Houve até uma pressão política, meu irmão, que favoreceu a escrita do Novo Testamento. Sabe por quê? Porque o imperador, chamado Diocleciano, ele ordenou que se queimasse todos os livros que se falasse acerca de Cristo ou que se ensinava à igreja. Aí a igreja parou. Calma aí. Nós não vamos conseguir proteger todos os livros que estão escritos aí a respeito de Jesus. Então precisamos proteger pelo menos os que são inspirados por Deus. Aí viu-se a necessidade de saber qual era, entre a multidão de livros, aqueles que verdadeiramente eram inspirados por Deus. Um segundo imperador, o imperador Constantino, na iniciativa, quando ele decidiu que Roma não seria mais a capital do seu império, mas Constantinopla, ele solicitou que fosse feitos 50 exemplares da Bíblia para poder levar para Constantinopla. E agora? Como é que você vai escrever 50 exemplares que o imperador está pedindo se eu não sei nem quais são os livros que vão compor a Bíblia? Logo, isso também contribuiu para que houvesse a necessidade da igreja primitiva formar o cânon do Novo Testamento. Terceiro capítulo da nossa lição: os livros apócrifos da era cristã. Meus irmãos, vamos entrar aqui na definição desses livros apócrifos. Primeiro tópico, definição e apresentação. Aqui, a nossa lição traz para nós, como na lição passada, uma definição do que significa apócrifo. Na lição passada, nós vemos que apócrifo significa aquilo que está em oculto ou em segredo, que com o passar do tempo passou a classificar os livros como os livros falsos, ou seja, aqueles livros não inspirados. Nós temos duas formas para complementar aqui essa lição dessa aula. Nós temos duas coisas a acrescentar. Existia pelo menos duas formas de você entender o que era um livro apócrifo ali na época da igreja primitiva. Primeiro, um livro apócrifo ou oculto, ele fazia referência ao escritor que era oculto. Não se sabia quem era o escritor daquele livro, portanto o escritor ele era oculto. Por que existia esse fato? Eu dei um exemplo na aula passada. Supomos que eu quero escrever um livro. Eu não sou ninguém, ninguém me conhece. Eu escrevo um livro e digo, olha, o autor desse livro aqui sou eu, Johnny Santana. O meu livro não ia vender, o meu livro não ia circular, porque quem é Johnny Santana? Mas se eu faço um livro, escrevo o livro, aí pego e coloco lá embaixo, olha, o autor desse livro aqui, eu pego e enganando as pessoas, eu digo, o escritor desse livro aqui foi o pastor Isamar. O escritor desse livro aqui foi Silas Malafaia. Aí ia vender o livro, porque são pessoas que estão em evidência, né? São pessoas conhecidas no meio da nossa sociedade. Logo, o livro teria mais facilidade para vender. Então, o que as pessoas faziam? Escreviam o livro, colocavam o nome para outros autores, por isso se dizia que o livro era oculto, porque não se sabia de verdade quem havia escrito aquele livro. E segundo lugar, o livro também era oculto porque ele poderia ter uma origem gnóstica, que era uma das heresias que mais deu problema na igreja primitiva, onde eles acreditavam que um conhecimento extra, fora da Bíblia, um conhecimento oculto, era que poderia trazer a verdadeira salvação. Então perceba, meu irmão, que esse lado oculto aí dos livros apócrifos traz para nós alguns ensinos que não corroboram para a nossa salvação. A nossa lição diz assim, ó: durante os primeiros séculos da cristandade, muitos outros livros foram escritos que não foram considerados inspirados por Deus. Vários desses livros são muito fantasiosos sobre a pessoa de Jesus e alguns contêm heresias. Meus irmãos, não havia apenas os 27 livros do Novo Testamento. Só para você ter uma ideia, havia centenas de livros escritos. Vamos entrar aqui no próximo tópico e você vai ter essa ideia. Segundo tópico, nomes de alguns livros apócrifos do Novo Testamento. Acompanhe comigo aí na sua tela. Olha só, irmãos, existiam aproximadamente
140 evangelhos apócrifos. Meu irmão, olha aí, o tanto de livro que havia lá circulando entre a comunidade da igreja cristã primitiva. Como é que iria se saber, irmão, qual livro ler dentro da igreja se havia tanta gente dizendo que era usado por Deus e por isso estava escrevendo o livro? Então havia necessidade, sim, de se escrever um cânon da Bíblia Sagrada. Olha só, acompanhe comigo aí alguns livros. Olha, existia Evangelho dos Hebreus, tá? Não é o livro de Hebreus lá não é a carta aos Hebreus do Novo Testamento, é o Evangelho de Hebreus, Evangelho de Tiago, Evangelho de Pedro, Nicodemos, André, e também tinha Atos. Não tem o livro Atos dos Apóstolos na sua Bíblia? Pois é, existia livros circulando naquela época, Atos de Pedro, Paulo, Atos de Filipe, Atos de João, Atos de Tomé. Esse Tomé aí, meu irmão, a Bíblia Sagrada não, a história, né, desse último livro aí de Tomé, diz que Tomé era irmão gêmeo de Jesus. Para você ter uma ideia como era que se contava ali as histórias. Quando Maria Madalena quando Maria deu à luz a seu filho Jesus, ela tinha gerado não um, mas dois, porque Jesus teria um filho gêmeo e ele seria o Tomé. Então, meus irmãos, para você ver o quão distante está dos textos da Bíblia. Deixa eu citar para vocês mais algumas coisas que tem nesses livros apócrifos e que não está na nossa Bíblia. Olha só, eles dizem que nesses livros aí, né, que até as fraldas de Jesus podia expulsar demônio. Também tem escrito nesses livros que quando Jesus jejuava, todo mundo na casa era obrigado a jejuar. Era somente Jesus que orava pela comida. Então, se Jesus não chegasse na hora do almoço, ficava todo mundo com fome, porque era só ele que podia orar. Jesus, quando ele iria dormir, o corpo dele brilhava. Está escrito, né, nos apócrifos. Quando Jesus estava brincando com os amigos lá que havia algum desentendimento, Jesus transformava os amigos deles em ovelha, em cabra, em bode. Era Jesus demonstrando seu poder. Está escrito nos evangelhos apócrifos. Uma outra história muito interessante que diz que quando Jesus tinha 7 anos de idade, ele brincou ali com seus coleguinhas para ver quem fazia estátuas de barro, né? Bonequinhos de barro melhor do que o outro. Acontece que Jesus perdeu, não foi o mais bonito, mas Jesus, para poder mostrar o seu poder, ele pegou e disse assim: ah é? Vocês ganharam, de vocês é mais bonito, mas o de vocês não faz isso. Ele pegou e ordenou o bonequinho para começar a saltar, aí as estátuas começaram a sair pulando ali no meio dos coleguinhas, os coleguinhas entraram em desespero, foram embora, foi uma loucura, porque viram aquelas estátuas se mexendo. Meus irmãos, tenhamos a graça de Deus em crer que aquilo que está escrito para nós aqui é a palavra de Deus. Para resumir a nossa lição, a nossa Bíblia Sagrada, ela foi primeiro escrita tendo em consideração que quem escreveu isso aqui foram os apóstolos de Cristo. É uma forma de nós considerarmos que um livro realmente deveria compor o Novo Testamento. Primeiro, precisava ser escrito por um apóstolo. Segundo, precisava ter inspiração ou origem divina. Terceiro, a igreja primitiva reconhecia os textos como sendo inspirados por Deus. Era um texto que rodava ali no meio da igreja primitiva e eles concordavam que aquele livro, sim, tinha inspiração de Deus. E por último, tinha que ter concordância doutrinária. Se um texto escrito por qualquer pessoa não concordava com os ensinamentos dos apóstolos, então não podia compor o Novo Testamento. Meu irmão, tenha certeza, os 27 livros da Bíblia Sagrada foi uma necessidade que a igreja tinha, por isso foi formada, mas não de qualquer jeito. Levou em consideração o que eu acabei de lhe dizer. Foi escrito por apóstolo? Foi. Então vai ser do Novo Testamento. Tem inspiração divina? Tem. Então vai ser do Novo Testamento. A igreja primitiva reconhece como ungida? É. Então vai fazer parte do Novo Testamento. Esse livro concorda com todas as doutrinas escritas pelos apóstolos? Concorda. Então faz parte do cânon do Novo Testamento. Assim, encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenha lhe ajudado esta lição. Meu irmão, se inscreva em nosso canal, compartilhe essa aula, aperte o sininho aí do seu YouTube para que todas as próximas aulas o YouTube possa lhe informar acerca de uma nova aula, tá bom? Deus abençoe a sua vida, até domingo que vem, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos.